Olá, seja muito bem-vindo à Semana Meditar. Eu sou a Gabi do Meditar com Você. Hoje damos o nosso primeiro passo na nossa jornada com a nossa primeira aula em que iremos falar sobre por que meditar é para mim. Eu quero te mostrar os motivos pelos quais a meditação deve participar ativamente da tua vida. Por que tu deve manter a regularidade nas tuas práticas e se tu ainda não medita, por que tu deve dar o primeiro passo e começar a meditar hoje mesmo. Vivemos em um ritmo muito acelerado, estamos sempre sofrendo com muitos estímulos externos e isso faz com que a gente viva sempre com a nossa atenção voltada para fora. Temos também os nossos 5 sentidos que fazem com que essa tendência de estar sempre com a atenção lá para fora se torne ainda mais forte. Isso faz com que a gente se desconecte do nosso mundo interno. Isso faz com que muitas vezes a gente se perca da gente mesmo. Tá, Gabi? E qual é a consequência disso? A consequência disso é que muitas vezes nós nos deparamos com situações e nos sentimos fora do controle de nós mesmos e fora do controle da nossa vida. E isso não é algo saudável, porque isso gera um desgaste muito grande, isso gera um sofrimento muito grande, isso faz com que a gente viva uma montanha-russa emocional e mental todos os dias. Eu costumo dizer que nós temos sempre 2 possibilidades. Ou somos o vento ou somos a folha. A folha e o vento estão sempre interagindo. Normalmente o que acontece? Nós somos a folha e a vida é o vento. Então nós somos sempre levados por esse vento. Mas para vivermos melhor, para sermos mais felizes, termos essa sensação de plenitude e de que estamos vivendo a realidade que nós gostaríamos de realmente estarmos vivendo, nós precisamos nos tornar o vento que leva a folha. Então, eu preciso me apoderar de mim mesmo, para que, consequentemente, eu me apodere da minha vida, para que assim eu tenha o controle da minha vida. Nós bem sabemos que não temos o controle sobre as situações ou sobre as pessoas, mas nós temos sim o controle sobre o nosso mundo interno. E é nisso que nós temos que depositar os nossos esforços, que temos que gastar o nosso tempo, para termos esse autogerenciamento, esse autocontrole dos pensamentos, das emoções, das atitudes, porque no momento em que isso acontece, tudo muda. A minha realidade se transforma, porque no momento em que eu consigo prever, eu estou me sentindo, estou me percebendo e consigo prever que eu vou ter uma explosão de raiva, o que acontece? No momento em que eu percebo que isso está por acontecer, eu transformo a minha atitude e talvez eu não tenha mais aquela explosão de raiva. Então eu preciso desse autocontrole, eu preciso desse autogerenciamento, porque isso vai me trazer mais inteligência emocional e vai me ajudar a conduzir os meus pensamentos para aquilo que eu desejo. Porque hoje em dia o que normalmente acontece? A gente está envolvido em muitas atividades no nosso dia a dia. A gente sofre com muitos estímulos do mundo externo e a gente recebe infinitas informações todos os dias. Isso faz com que a nossa atenção esteja sempre voltada para fora. Então eu estou sempre em estado de alerta, eu estou sempre ligada lá fora. O meu sistema nervoso simpático ele está sempre ativado, me conectando com aquele estado de luta ou fuga. E dificilmente eu tiro no meu dia um momento para me olhar, para me observar, para perceber como estão os meus pensamentos, como estão as minhas emoções, como está a minha vida. A minha vida está refletindo aquilo que eu realmente sou? Na minha vida
Eu enxergo coisas que eu desejo acontecendo ou as coisas estão simplesmente acontecendo e eu não me sinto no controle? Eu não sinto que a minha vida e que as minhas atitudes expressam quem eu realmente sou. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos deste cuidado com o nosso mundo interno. Precisamos olhar para dentro, precisamos nos conhecer, nos observar, nos perceber. E nada melhor do que a meditação para nos ajudar a despertar para esse mundo interno. Tem um estudo que diz que nós temos em média de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Então, soma a estes pensamentos a quantidade de informações que nós recebemos, também a quantidade de emoções que nós sentimos num dia e a quantidade de sensações no nosso corpo. Então, temos pensamentos, emoções, sensações, tudo acontecendo durante todo um dia de uma maneira desorganizada, de uma maneira desordenada. Por quê? Porque eu não presto atenção nisso. Eu não observo os meus pensamentos. E isso faz com que se gere um grande caos e uma grande confusão aqui dentro. Então chegam momentos na vida em que muitas pessoas se sentem perdidas, ou se sentem esgotadas, ou se sentem em meio a um furacão. E com uma simples atitude, com um simples ato, com pouquíssimos minutos por dia, nós podemos transformar isso. E eu estou falando da meditação. A meditação nos ajuda a novamente despertarmos para essa qualidade, que é uma qualidade nata de todo o ser humano, de se observar, de se perceber. Nós viemos com um mecanismo totalmente preparado para a prática da meditação. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que dizem, né? Ah, não, mas a meditação não é para mim. Eu sou muito agitado, eu não vou conseguir meditar. Eu sempre digo, dá uma chance para a meditação. Experimenta. Faz uma vez e vê como é que tu vai te sentir. Eu compartilho a prática da meditação há 16 anos com outras pessoas. Eu ensino outras pessoas a meditarem há 16 anos. E até hoje, nesses 16 anos, eu nunca ouvi ninguém dizer que se sentiu pior depois de ter meditado. As pessoas se sentem melhor depois da prática da meditação. Por quê? Porque a meditação nos ajuda a fazermos uma pausa, a desacelerarmos, a olharmos para dentro, a perceber como que está este mundo interno. Como eu falei anteriormente, hoje nós vivemos demais voltados para o mundo externo. Eu estou sempre ligado lá fora, mas o que realmente importa é o que acontece aqui dentro. E agora eu vou compartilhar com vocês algo que eu ouvi numa palestra de um monge budista há muitos anos atrás. Ele disse que a nossa vida, ela acontece da pele para dentro e que nós devemos nos importar com o que está acontecendo aqui dentro. Quando ele falou aquilo ali, a nossa vida acontece da pele para dentro, aquilo ali me fez refletir, me deu um estalo, né, de que, bom, é meio estranho, né, pensar, minha vida acontece da minha pele para dentro. Mas realmente, o que realmente importa acontece aqui dentro. É o que eu penso, é o que eu sinto, é a maneira como a minha energia se movimenta, é o quão saudável está ou não o meu corpo. Então, o que realmente importa se passa da minha pele para dentro. Mas nós estamos insistindo, e eu digo nós estamos insistindo porque é um padrão do nosso modo de viver hoje, na sociedade na qual nós estamos inseridos, nós estamos insistindo em manter a nossa atenção só voltada para fora. E é por isso que hoje a gente vê que as pessoas estão cada vez mais estressadas, mais ansiosas, mais doentes e mais desreguladas mentalmente, emocionalmente, porque não se tem esse cuidado, não tem esse olhar
atento e carinhoso para o que se passa aqui dentro. Então nós acabamos negligenciando a nós mesmos, negligenciamos quem nós somos e acabamos nos tornando a folha que é levada pelo vento. Só que tu ser uma folha que é levada pelo vento todos os dias, para onde este vento quiser te levar, sem dar um aviso, isso é muito desgastante. Isso não é um jeito normal e natural de se viver. Só que hoje em dia muitas pessoas, para não dizer todas, mas a grande maioria das pessoas vive dessa maneira, sendo uma folha que é levada pelo vento, não tendo o autocontrole, não tendo um gerenciamento de si mesmo, das suas emoções, dos seus pensamentos, não conseguindo conduzir a sua vida para aquilo que ela realmente deseja viver, experimentar. Então, nós precisamos desse momento da meditação para nos observarmos, para mergulharmos aqui no nosso mundo interno e novamente nos reconhecermos. E no momento em que isso acontece, nós começamos a desenvolver uma série de habilidades, como o gerenciamento dos pensamentos, como uma inteligência emocional, uma sensibilidade em relação a nós mesmos. Porque muitas vezes nós nem nos perguntamos, mas como é que eu estou me sentindo? Como é que eu me sinto nessa situação? Isso está me fazendo bem? Sim ou não? Essa pessoa me faz bem? Sim ou não? Esse ambiente me faz bem? Sim ou não? Normalmente nós nem nos questionamos isso. Nós vamos vivendo as situações, vamos interagindo com as pessoas, vamos transitando nos ambientes sem nem nos perguntarmos se aquilo ali é o melhor, se aquilo ali realmente está nos fazendo bem ou não. E nós não nos questionamos porque, na verdade, a gente nem sente se está bem ou não. A gente simplesmente vai vivendo, a gente simplesmente vai interagindo. Então nós precisamos deste momento, que é o momento da meditação, para olharmos para dentro, para mergulharmos no nosso mundo interno, em busca dessa conexão com o nosso ser, para que assim possamos gerenciar pensamentos, emoções, para que assim possamos nos tornar mais sensíveis em relação à nossa energia, para sabermos se estamos realmente bem ou não. Nós vivemos hoje, em média, isso é um estudo que foi feito por neurocientistas, 95% do tempo inconscientes e apenas 5% do nosso tempo nós vivemos conscientes. O que isso quer dizer? O nosso inconsciente são todos os padrões e condicionamentos que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. É a nossa programação, então é a nossa resposta automática às situações e às pessoas. E nós sabemos que isso realmente existe, porque quantas vezes nós fazemos uma coisa sem pensar, porque simplesmente aquilo ali é uma resposta automática. Só que muitas vezes essa resposta automática, ela não expressa aquilo que nós realmente desejamos fazer, sentir, pensar. Ela é uma resposta automática. E tem um estudo de uma norte-americana que diz que o nosso inconsciente, ele é programado até os nossos 7 anos de idade. Então, 50% dessa programação é feita durante a gestação e os outros 50% até os nossos 7 anos de idade. Eu não sei pra ti, mas eu tenho muito pouca memória da minha infância, principalmente antes dos meus 7 anos de idade. Então, sabe-se lá o que está programado aqui no meu inconsciente? E lembrando que nós vivemos em média 95% do tempo no piloto automático, que é esse inconsciente. Então, eu vivo uma vida inteira repetindo padrões, repetindo condicionamentos, repetindo uma programação que foi feita até os meus 7 anos de idade. Isso tem uma grande chance de dar ruim, como a gente diz, né? De não ser uma coisa muito boa, muito positiva. Por quê? Eu não sei o que está programado aqui. Será que essa programação, ela expressa aquilo que eu realmente sou? Aquilo que eu desejo para a minha vida? Tá, e qual é a boa notícia?
A boa notícia é que nós podemos reprogramar o nosso inconsciente. Os neurocientistas já têm comprovado a neuroplasticidade do nosso cérebro. E o que é essa neuroplasticidade do nosso cérebro? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar, que o nosso cérebro tem de se reprogramar. Então nós podemos sim reprogramar o nosso inconsciente. E como que essa reprogramação ela acontece? Através do nosso consciente. Então, o nosso consciente pode reprogramar o nosso inconsciente. Então, temos que aumentar esta porção consciente, nos tornando cada vez mais conscientes. A física quântica também chama essa consciência de o observador. Então precisamos nos tornar mais observadores de nós mesmos e da nossa vida. E através dessa observação, através desta tomada de consciência, nós vamos naturalmente reprogramar o nosso inconsciente. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa na minha família que eu não me dou muito bem com ela, né? Aquilo que a gente diz, né? O nosso santo não bate. Então, ela fala determinadas coisas que me tiram do sério. Ela fala determinadas coisas que muitas vezes me magoam e que eu fico questionando, né? Mas por que ela tá falando isso? Que necessidade tem dessa pessoa falar isso? Mas enfim, eu não consigo controlar o que ela fala. Então, ela fala e ela me magoa e muitas vezes me tira do sério. Eu já sei que toda vez que eu vou encontrar com esta pessoa, provavelmente eu vá ter esta reação. Eu saia do sério, eu fique magoada ou eu fique triste, porque os comentários dela normalmente geram essa reação em mim. É uma pessoa que é da minha família, então eu conheço ela desde sempre. Ela participa da minha vida. Ela está ali presente na minha vida. E esse comportamento, ele se repete sempre. E muitas vezes, mesmo sabendo disso, por que no momento eu não consigo ter uma reação diferente? Eu já sei que eu vou encontrar aquela minha tia, e eu já sei que o que ela vai falar não vai entrar bem. E eu já sei que eu vou ficar magoada, ou eu já sei que ela vai me tirar do sério. Eu sei que isso vai acontecer, mas por que eu não consigo ainda, apesar de saber o que vai acontecer, mudar a situação? Porque me falta a consciência no momento presente. Nós temos a consciência do passado e temos a consciência do futuro. O que eu quero dizer com isso? Que eu me encontrei com essa minha tia e ela me fez aqueles comentários e ela falou tudo aquilo, né, que ela normalmente fala, e eu tive a reação automática que eu sempre tenho. Eu fiquei magoada, ou eu saí do meu centro com aquilo que ela me falou. Depois que a situação passou, olha só, aconteceu de novo. Estou me sentindo magoada ou estou me sentindo fora do meu centro. O que ela me falou não me fez bem. Ou eu tenho a consciência do futuro. Já sei que hoje eu vou encontrar aquela minha tia e já sei que não vou ficar bem, porque sempre, né, que eu encontro ela, eu não me sinto muito bem. Eu sempre tenho aquela reação negativa. Ou eu fico magoada, ou ela me tira do meu centro, eu fico irritada. Então, isso é a consciência do passado e do futuro. Mas o que eu preciso para realmente gerar a mudança, gerar a transformação? Eu preciso da consciência do presente. Então, o que eu preciso? Eu preciso naquela hora que eu tô com a minha tia, que ela tá me falando, né, todas aquelas coisas que eu não concordo, eu preciso estar consciente. Opa, peraí, eu não preciso ficar magoada. Deixa ela falar, é a opinião dela. Eu não posso dar a ela o poder de transformar a maneira como eu me sinto. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Eu sou responsável pelo que eu penso. Então eu posso transformar essa resposta automática que eu tenho aos comentários dela. Eu posso não mais permitir que ela me deixe triste. Eu posso não mais permitir que ela me tire do sério. Mas para que isso aconteça, eu preciso da consciência do momento presente. E é assim que nós vamos reprogramar o nosso inconsciente.
Porque, como eu falei anteriormente, nós normalmente temos a consciência do passado ou do futuro, sabendo que algo vai acontecer e sabendo que algo já aconteceu. Mas o que nos falta é a consciência do momento presente, é estar no aqui e agora, nos observando no momento em que o fato está acontecendo para transformarmos a nossa reação. Então eu dei um exemplo para vocês de algo que acontece na vida de quase todo mundo, é algo do nosso cotidiano. Algo muito simples, mas que esse comportamento, essas respostas automáticas que nós temos, elas estão presentes em todas as situações da nossa vida. E essas respostas automáticas nada mais são do que o meu piloto automático em ação. Então eu preciso reprogramar quais são as respostas automáticas que eu estou tendo e que não estão me fazendo bem. E isso vai acontecer no momento em que eu me observar, no momento em que eu me tornar consciente. E segundo a medicina quântica, que é a área do meu estudo hoje, eu estudo os princípios da física quântica aplicados à saúde, utilizando a meditação como a ferramenta, utilizando a meditação como a terapia para alcançarmos o equilíbrio e a cura. E segundo a medicina quântica, a meditação é a única técnica, é a única ferramenta que existe hoje no mundo, no planeta, que nos permite despertar e alimentar a nossa consciência. Então, se queremos nos tornar mais conscientes, devemos meditar, porque a meditação nos ajuda neste exercício de nos conectarmos com o aqui e agora, de nos conectarmos com o momento presente. Então, se tu quer transformar as tuas respostas automáticas, se tu quer reprogramar o teu inconsciente, a meditação é a resposta. A meditação é o caminho. E por isso que meditar hoje em dia é para todos, porque hoje nós vivemos demais no piloto automático. Essa é uma queixa que eu recebo diariamente das pessoas que me acompanham. Ah, Gabi, eu vivo muito no piloto automático. Eu faço as coisas de maneira impulsiva. Eu não consigo transformar o que eu tô sentindo em relação a tal pessoa. E eu sei que isso não tá me fazendo bem. E eu sei que eu posso mudar isso. O que tá faltando? Tá faltando a consciência. Tá faltando tu despertar a tua consciência. E a meditação é a única ferramenta que existe hoje no mundo, a mais alta tecnologia para que nós possamos despertar a nossa consciência. E no momento em que eu estou mais consciente, no momento em que eu me observo, no momento em que eu percebo o meu mundo interno, as minhas reações automáticas, eu transformo. E no momento em que isso se transforma, a minha vida se transforma. E eu vejo muitas pessoas buscarem a meditação por um motivo específico. Ah, Gabi, eu quero começar a meditar porque eu quero diminuir a minha ansiedade. E aquela pessoa, ela consegue diminuir a ansiedade, mas ela também consegue melhorar as relações no trabalho, ela também consegue salvar o casamento, ela também consegue melhorar a relação dela com os filhos, ela também consegue se sentir melhor consigo mesmo, se tornando uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais segura, elevando a sua autoestima, conseguindo estudar melhor, porque consegue se concentrar mais, consegue manter mais o foco. Então, a meditação, ela tem esse poder de transformar a nossa vida, porque ela nos torna mais conscientes. Todos os outros benefícios da meditação, eles são uma consequência deste se tornar mais consciente. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Teremos uma aula específica sobre os benefícios da meditação. Mas já vou adiantando que na minha percepção, na minha visão, em tudo que eu já estudei sobre a meditação, em mais de 20 anos de prática de meditação, é que o maior benefício é que a meditação nos torna
mais conscientes. A meditação desperta a nossa consciência e isso vai nos permitir reprogramar o nosso inconsciente, reprogramar as nossas respostas automáticas e assim nós não vamos mais viver uma montanha russa emocional e mental, porque esse é um termo que muitas pessoas utilizam quando me procuram. Gabi, eu sinto que eu vivo numa montanha russa todos os dias e eu me sinto muito desgastado, me sinto muito cansado, todos os dias no final do dia eu estou esgotado, eu não aguento mais, eu estou exausto, porque é muito desgaste mental, é muito desgaste emocional. E a meditação nos permite essa conexão diferente com o nosso mundo interno que nos traz esse autogerenciamento de pensamentos e emoções. E eu gosto muito de usar esse termo auto. É um autogerenciamento, é um autocontrole. Por quê? Porque tu vai te gerenciar, tu vai te controlar. Tu pode até utilizar as meditações guiadas pela Gabi, né? As meditações guiadas por mim. Mas tu deve saber que todo o resultado, tudo aquilo que tu alcança com a prática da meditação é algo que foi construído por ti. Então é um autocontrole, é um autogerenciamento. Por quê? Porque é um controle, porque é um gerenciamento que tu construiu. É um resultado do teu esforço, é um resultado do teu olhar para dentro de ti mesmo. Então muitas pessoas, né, me perguntam: Gabi, mas será que meditar é para mim? Né, que é o tema da nossa aula, por isso que eu coloquei esse título, será que meditar é para mim? E daí eu faço algumas poucas perguntas, né, como: tu tem te sentido ansioso? Ou tu tem dificuldade para dormir? Ou tu tá te sentindo inseguro? Ou tu tem um problema de relacionamento com alguma pessoa? Ou tu sente que tu poderia ser um profissional ainda melhor? Tu sente que tem habilidades que tu gostaria de desenvolver? Tu sente que tu gostaria de evoluir como um ser humano? E tenho certeza que 99% das pessoas vão responder sim para uma dessas perguntas que eu fiz. E se tu foi uma delas, né? Então eu te digo que a meditação é para ti também. Porque hoje em dia, a maneira como a gente vive, eu falei isso lá no início, não é natural, não é saudável. Então a gente precisa de uma medida compensatória para tanta agitação, para tanto estresse, para tanta preocupação que nós temos nos dias de hoje, porque nós temos muitos eu tenho que. Eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que. São muitas atividades que nós temos que todos os dias e isso nos sobrecarrega, isso nos deixa com aquele pensamento sempre de que nós estamos atrasados, de que faltam muitas coisas para nós fazermos. E aqui eu abro um parênteses, tá? Se tu ainda não medita, e se tu quer começar a meditar, ou se tu ainda não conseguiu inserir a meditação como um hábito na tua vida, aqui um grande sinal de alerta, tá? Um grande lembrete. Não deixa para meditar quando tu não tiver nada para fazer. Porque com tantos tenho que nos dias de hoje, dificilmente vai chegar o momento, dificilmente vai chegar o dia em que nós não temos nada para fazer, porque nós sempre temos alguma coisa para fazer. Então não deixa a meditação para aquele momento em que tu não tiver nada para fazer, porque talvez esse dia nunca chegue. Então talvez nunca chegue o dia de tu começar com a tua prática da meditação, ou talvez nunca chegue o dia de tu inserir a meditação como um hábito na tua vida. Lembra que a meditação hoje ela é uma necessidade e com certeza daqui a alguns anos vai ser feio não meditar. Como assim tu não medita, né? O ET, aquele peixinho fora d'água, vai ser quem não medita, porque a meditação hoje realmente é uma necessidade. É algo que nos acompanha durante
toda a nossa evolução como humanidade. Tem alguns livros, né, que falam sobre a história da meditação, quando surgiu a meditação, e se diz que a meditação surgiu quando surgiu esse controle do ser humano, né, do fogo. Então, quando a gente conseguiu controlar o fogo, né, ficávamos ali na beira da fogueira, contemplando o fogo, e isso foram as primeiras práticas de meditação. Então, né, segundo os historiadores, a meditação ela nos acompanha já há muito, muito tempo. E hoje ela se faz ainda mais necessária. Então, cada vez mais as pessoas vão meditar mais. Cada vez mais tu vai ouvir amigos teus dizendo: eu tô meditando, eu comecei a meditar. Tu já medita? Tu vai dizer já, né? Porque tu já vai começar a meditar comigo, já medita comigo. Então me dá uma dica, né? Me ajuda, eu preciso começar também. Porque como eu falei antes, daqui a alguns anos vai ser o peixe fora d'água quem não medita. Então, a minha intenção com essa aula foi te mostrar os motivos pelos quais tu deve começar a meditar, e se tu já medita e a meditação ainda não é um hábito para ti, que a meditação se torne um hábito para ti, que tu consiga fazer a tua prática diariamente, e se tu já medita, que isso sirva, né, de mais motivação e incentivo para que tu mantenha as tuas práticas e saiba que tu está no caminho certo. Então, meditar sim é para todos, meditar sim é necessário hoje em dia, e durante essa semana eu vou te dar várias dicas para que tu faça as tuas práticas, para que tu tenha esse suporte e esse apoio meu, né, para tirar todas as tuas dúvidas e para que tu consiga lidar com todas as dificuldades que possam surgir ao longo do teu caminho. Lembrando que eu sou uma pessoa super acessível, então se tu tem alguma dúvida, se tu está tendo alguma dificuldade, coloca nos comentários do vídeo. Se tu está em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp ou lá no Telegram, me manda uma mensagem. Se tu está no grupo do Facebook, me manda uma mensagem também, coloca ali nos comentários, que com certeza, né, eu vou te responder, porque a minha intenção é que mais pessoas meditem, mais pessoas precisam estar em contato com essa técnica, porque nós todos sabemos que quando nós mudamos, o mundo muda. Então, se queremos viver num mundo melhor, e todos nós temos queixas, né, em relação ao mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos mudar. E eu quero mudar a mim e quero te ajudar a que tu mude também, porque assim nós iremos com certeza viver nesse mundo melhor. Então, meditação para todos é o propósito da Gabi. Então, eu quero que tu comece a meditar e quero te ajudar em tudo aquilo que eu conseguir, tá bem? E vamos, antes de finalizar a nossa aula, fazer uma pequena prática para começarmos a experimentar. Lembrando que durante essa semana, a Semana Meditar, teremos aula, teremos um exercício, que é um exercício para ver o quão consciente estamos ou não, para vermos o quão necessária é a meditação na nossa vida, e também vou compartilhar contigo algumas práticas, tá bem? E nessa aula de hoje nós vamos iniciar, né, com uma pequena prática, para já darmos o pontapé inicial nas tuas práticas de meditação e iniciarmos a nossa semana alinhados e tranquilos. Então encontra a tua posição confortável. Lembra que para meditar é sempre importante nós estarmos em uma posição confortável. Então, tu pode estar sentado, tu pode estar deitado. Gabi, posso meditar deitado? Pode! Só que se tu for meditar deitado, tira o travesseiro, porque é importante que a coluna permaneça ereta, que a coluna permaneça reta. E também, quem for meditar deitado, tem um aviso: cuida para não pegar no sono. Esse é o único perigo, né, para quem vai meditar deitado. E por isso que muitas pessoas não sugerem fazer a meditação deitado. Eu não vejo nenhum problema, só cuida para não pegar no sono, tá? E se tu quiser meditar
Sentado no sofá, sentado numa cadeira, sentado numa poltrona. Eu estou aqui sentada num tapetinho em cima de uma almofada. Tudo pode, tá? O importante é que tu esteja confortável e com a tua coluna ereta. Então encontra a tua posição confortável, posiciona o teu corpo, a coluna ereta, relaxa os teus ombros, descansa as tuas mãos onde tu sentir que é mais confortável para ti. Fecha os teus olhos e leva a tua atenção para a tua respiração. Inspira e sente o ar que entra. Expira e sente o ar que sai. Torna a tua respiração um movimento lento, suave, tranquilo. Inspira e expira e relaxa. Relaxa o teu corpo, aquieta a tua mente e lembra que agora nada mais importa. Te desliga do mundo lá fora, deixa de lado as atividades do teu dia, as preocupações. Inspira e expira lentamente. E deixa que os pensamentos passem, como nuvens que passam pelo céu. Não te apega, não te envolve aos pensamentos, simplesmente respira e relaxa. E respira fundo, retoma a consciência do teu corpo e movimenta lentamente os dedos dos pés, os dedos das mãos. Abre os teus olhos. E como tu está te sentindo? Espero que tu estejas te sentindo bem. Tenho certeza que esses poucos minutos, né, esse pequeno momento em que fizemos essa parada, te ajudou já a acalmar, a tranquilizar e entrar em contato com o teu mundo interno. E os vizinhos aqui de cima, né, resolveram, justo no momento da nossa meditação, arredar os móveis, fazer um barulho. Tu deve ter ouvido um som de fundo. E eu não quis regravar, né, e quis deixar ao natural este som, porque é importante nós sabermos que as interferências externas, elas fazem parte. Por mais que a gente queira meditar dentro de uma bolha, a gente sabe que isso não é possível. Então isso também serve, né, como um lembrete para quando tu for fazer a tua prática e tiver alguma interferência externa, lembra que isso faz parte. Não deixa que isso te atrapalhe, não deixa que isso te tire do teu centro, não deixa que isso te faça desistir de fazer a tua meditação. E não, eu só vou meditar quando tiver silêncio. Talvez esse silêncio nunca chegue, nunca aconteça, porque a gente sempre tem, né, coisas ao entorno acontecendo. Então, usa essas interferências como um desafio. Então, tu te desafia ainda mais, né? Não permitindo que esses estímulos externos, que essas interferências te tirem do teu objetivo, né? Que te desvirtuem da tua prática. Que tenhamos todos
um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, enfim, né, o horário que tu estiver assistindo esse vídeo. Eu te espero nas próximas aulas, segue acompanhando o teu e-mail, não perde as mensagens lá no WhatsApp e também o grupo no Facebook, enfim, por onde tu estiver me acompanhando, porque temos muita coisa ainda aqui na nossa Semana Meditar. Muito obrigada por estar me acompanhando, por ter me ouvido até agora. Que tenhamos todos uma ótima semana. Namastê.